Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman falando com você aqui direto de Israel. E esse é um canal feito por uma pessoa como você, que se interessa pela nossa tradição bíblica, mas também gostaria de falar de Bíblia de uma maneira moderna, aberta, inteligente, tolerante. Tá bom? Esse é um canal feito para uma pessoa como você e eu. Bem, eu estive ausente, reconheço, durante um bom tempo aqui dos meus vídeos no canal. Isso porque, afinal de contas, aqui, da onde eu falo com você, estávamos em guerra, guerra mesmo, uma época bastante difícil, e que, graças a Deus, nós saímos daquela situação difícil. Não quer dizer que o conflito se resolveu, mas, pelo menos, saímos daquela situação de guerra. E quando o presidente dos Estados Unidos, o Trump, veio aqui declarar esse final de guerra, ele citou que isso estava dentro dos acordos de Abraão. Então são acordos de paz assinados sob a tutela, vamos chamar assim, americana, ou seja, uma tutela de um país cristão, assinado pelo Estado judeu e por países muçulmanos. Então eu quero dedicar esse vídeo aqui a falar um pouco do Abraão. Olha só, uma personalidade que viveu cerca de 4.000 anos atrás e continua inspirou esse acordo de paz. Então, antes de mais nada, vamos falar que o Abraão ele é muito importante para as três religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que na nossa época formam cerca de metade da humanidade. Olha só, metade da humanidade, cerca de 4 bilhões de pessoas, consideram Abraão o seu pai espiritual. Olha só que coisa forte. Bem, para os judeus, Abraão marca o início do povo de Israel. Para os cristãos, trazendo aqui Paulo na sua carta aos Romanos, ele escreve o seguinte: Abraão, que é o pai de todos nós. Isso está lá no capítulo 4 da carta aos Romanos. E para os muçulmanos, você conhece aquela famosa peregrinação muçulmana para Meca? Milhões de pessoas indo lá e caminhando ao redor dessa pedra negra que existe lá. Bom, você sabia que todo o ritual que eles fazem ali, aquelas milhões de pessoas, tá ligado à história de Abraão também? Então, olha só, uma personalidade fundamental para as três religiões monoteístas. E o incrível disso tudo é que tudo que sabemos sobre Abraão é o que lemos na Bíblia. Nós, aqui, a arqueologia que é feita aqui em Israel, a arqueologia bíblica, né, dos últimos 200 anos, nunca encontrou nada sobre Abraão. Uma peça escrito Abraão, algo relacionado com a história dele, que a gente pode falar, olha, isso aqui pertence a Abraão. E nunca se achou nada. Então, tudo o que nós temos são as histórias que aparecem na Bíblia, histórias fantásticas, histórias muito coloridas também, conflitos na família dele, conflitos com sobrinho, conflito com esposa. Ele sai para guerrear, ele quase sacrificou o filho dele, Isaac. Então, uma história colorida e com alguns aspectos interessantes que eu queria trazer aqui. O primeiro é logo no começo, quando a Bíblia apresenta Abraão. Ele está lá vivendo em Ur dos Caldeus, que era uma cidade-estado lá na região da Suméria, onde hoje é o Iraque. E aí ele recebe uma palavra divina e diz o seguinte: Abraão, deixa a casa dos seus pais e vai para a terra que eu vou te mostrar, porque ali você vai fazer, como a gente diz hoje no português, você vai fazer uma grande diferença ali, tá bem? Na sua terra, na casa dos seus pais, você vai ter a sua vidinha, mas deixa essa vidinha que você tem uma grande missão. Interessante que essa passagem no hebraico, que é o hebraico raramente ele é traduzido literalmente nessa passagem, mas no hebraico está escrito assim, tem uma expressão hebraica chamada lech lechá, que se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria o seguinte: Abraão,
vá para o seu próprio bem e vai para a terra que eu vou te mostrar. O que isso é bem bacana, se a gente for no original hebraico, vá para o seu próprio bem, lech lecha. Isso tem muito a ver com o que a gente fala na nossa época sobre sentido de vida, sobre descobrir um sentido de vida, descobrir um chamado pessoal e pautar a vida segundo esse sentido, né? Quanto mais a gente preenche a nossa vida com sentido, mais maravilhosa ela fica. Então é interessante que o texto bíblico fala: Abraão, vá para o seu próprio bem, vai ser bom para você, abrace essa sua missão, esse sentido que vai ser bom para você. Uma outra coisa interessante ali, que está logo então nesse começo, é que Abraão ele nasceu em Ur dos Caldeus, assim está escrito na Bíblia. Caldeu é como a Bíblia chama os babilônios, a Babilônia. Então é Ur na região da Babilônia, e a gente chama, na história a gente chama mais da região da Suméria. E o interessante, uma vez eu fui passear no Museu Britânico, British Museum, muito legal lá em Londres, e tem uma ala sobre Ur dos Caldeus. Eu fiquei ali faz vários anos, mas eu fiquei vendo ali, e é bonito porque Ur, até pelos objetos que encontraram ali, mostra que era uma civilização avançada, era uma cultura avançada, ou seja, Abraão, ele não era um simplório, que ele nasceu em qualquer lugar e aí ele recebe esse chamado. Abraão provavelmente era de uma família sofisticada, porque ele morava num lugar sofisticado. E isso é interessante porque muitas personalidades da nossa Bíblia, apesar que são pessoas humildes, é muito importante isso, são pessoas humildes, mas ao mesmo tempo pessoas sofisticadas. Então, por exemplo, se a gente pegar Moisés, por exemplo, Moisés ele cresceu na corte do Egito. Isaías fazia parte da aristocracia de Jerusalém. Jeremias e Ezequiel faziam parte da classe sacerdotal da Israel antiga. No Novo Testamento também, João Batista fazia parte da classe sacerdotal de Jerusalém. Paulo veio da cultura grega, estudou em Jerusalém com grandes mestres, ou seja, são pessoas sofisticadas que fazem parte da nossa história bíblica. Isso também inclui o Abraão. Uma coisa interessante, ele deixa a sua terra e vem aqui na Israel antiga. Agora, quando ele chega aqui, ele se torna um imigrante. E isso é interessante porque várias passagens da vida dele mostram isso, que aqui ele se torna um imigrante. Ele tenta, quando ele chega na Israel antiga, ele tenta se assentar em grandes cidades, que lá se fazia agricultura, que eram então os lugares mais prósperos, mas como imigrante ele é rechaçado, então ele se torna um pastor. O pastoreio tradicional aqui na Israel antiga e também hoje em Israel a gente vê isso, é um pastoreio de beirada de deserto. Os pastores ficavam lá quietinhos no deserto, longe das terras agriculturáveis, mas perto das cidades para fazer o comércio. Isso aparece em vários momentos da Bíblia, aparece, por exemplo, no nascimento de Jesus, quando os pastores escutam a boa nova e eles entram em Belém para saudar a família. Então, isso também. Onde é que ele estava? Ele estava ali na beirada do deserto, porque Belém fica também na beirada do deserto. Então os pastores não ficavam em Belém, eles ficavam no deserto, pertinho de Belém. Então a descrição bíblica é muito interessante sobre Abraão. Agora ele é um pastor de deserto. Agora, o que chama a atenção é que a Bíblia diz que mesmo ele sendo um pastor, ele prospera muito. Ele tem prosperidade, ele fica uma pessoa rica. E é interessante que quando você visitando aqui Israel, se a gente se encontrar eu te levo lá, quando você vai ver esses pastores de beirada de deserto que existem até hoje aqui em Israel, você vê que é o que mais próximo de uma favela existe aqui em Israel. Então até hoje
esse pastoreio típico, bíblico, histórico, ele é um pastoreio de pessoas empobrecidas, é o pastoreio clássico aqui. Mas a Bíblia diz que Abrão prospera, porque ele tinha ali uma bênção em cima dele. Então aí a gente pode entender, ou seja, ele é um imigrante, ele se torna pastor, tinha tudo para estar empobrecido, mas ele prospera. E o mais bacana, o mais bonito em toda a história de Abraão é que logo lá no começo, em Gênesis capítulo 12, versículo 3, aparece, ele recebe uma bênção divina logo no comecinho lá da sua jornada, que diz o seguinte, olha, Abraão, palavras divinas, por ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Isso ele recebe lá no começo da sua jornada. E olha aqui, 3.800 anos depois que viveu esse imigrante ali na beirada do deserto, está ali, a gente está falando dele e ele é a inspiração para esse acordo que afetou realmente dezenas e centenas de milhões de pessoas 3.800 anos depois, tá bom? Então é isso o que eu queria falar sobre Abraão e retomar aqui os nossos encontros via esses vídeos, tá bem? Então não perca o próximo vídeo, enquanto isso eu quero te desejar muita paz e muita saúde. Até lá, até o próximo vídeo.